Já pensou você só querer viver uma vida normal, mas a sua cidade é constantemente atacada por monstros? Mas felizmente existem heróis para salvar toda a população desses monstros. Mas um desses heróis acaba machucando sua melhor amiga e diz que isso tudo não se passa de um jogo e você é apenas um NPC. E isso acaba liberando a sua ira e despertando um poder que nem você sabia que tinha. Então você acaba se transformando no NPC mais poderoso de todo mundo. O anime começa com o nosso protagonista se preparando para ir para a escola. Já na escola ele está tendo um dia normal, mas de repente uma sirene toca e diz que todos devem procurar abrigo porque um desastre está prestes a acontecer. Então todos começam a procurar abrigos subterrâneos, mas já a Noi sobe até o telhado para ver os monstros mais de perto. Mas por conta disso um dos monstros consegue perceber onde ele está e acaba disparando um míssil contra ele. Mas felizmente para ele a escola é coberta por uma barreira de proteção. Então ele e seus amigos veem o que parece ser uma equipe de heróis que são encarregados de proteger todo mundo dessas criaturas. E então eles começam a disparar ataques coordenados para tentar derrotar o monstro. E enquanto eles voltavam para a sala de aula, Naoi fala o quanto ele tem vontade de se tornar um herói para combater esses monstros e salvar todo mundo. Após isso, ele acaba esbarrando na sua nova colega de classe chamada Mods. Ela é uma nova aluna transferida e do nada declara que está apaixonada por ele e também o convida para um encontro. Mas a amiga dele, Kes, acaba ouvindo isso e sai correndo chateada porque ela também é apaixonada por ele. E ele viu que Kes acabou deixando seu celular cair no chão e vai devolver para ela. E ele encontra ela no telhado e quando ele estava devolvendo o celular para ela, um monstro acaba aparecendo do nada. Só que dessa vez, de alguma maneira, esse monstro consegue passar pela barreira de proteção da escola. Então Noi tenta fugir mais Kes e ele acaba encontrando o machado e decide lutar contra o monstro para que sua amiga possa fugir. Ele tenta acertar o monstro com o machado, mas ele acaba desviando, então ele começa a batalhar com o monstro, assim ganhando tempo para sua amiga fugir. E então de repente ele acaba sendo acertado fortemente pelo monstro. E então quando Noi pensava que tudo já tinha acabado, de repente um herói aparece para salvá-lo. O herói acaba cortando o monstro ao meio, mas o monstro ainda consegue acertar um golpe em sua cabeça, assim tirando seu capacete e revelando sua identidade. E era a nova aluna transferida que ele conheceu pouco tempo atrás. Mas o monstro não desiste e acaba tirando sua espada e acaba acertando um golpe bem na barriga dela. Então Noi pega a espada dela e acaba acertando um golpe fatal no monstro e assim salvando a sua vida. E ela lhe agradece, mas diz para ele jamais revelar a verdadeira identidade dela para ninguém. Já no dia seguinte ela diz que vai levar ele para passar o dia em um encontro com ela. Mas quando eles estavam no meio do encontro se divertindo, uma das sirenes toca e diz que o monstro está atacando. E ela rapidamente se troca e diz para todos irem para um abrigo. Já Noi decide verificar a situação e acaba entrando em um beco, mas de repente o monstro acaba percebendo a sua presença e decide atacá-lo. Então ele decide fugir do monstro, mas acaba tropeçando e quando tudo parecia acabado, de repente o monstro é cortado por várias lâminas. E então de repente a garota misteriosa aparece e pergunta o que ele está fazendo ali, mas de repente ela é baleada por outra garota. Então eles vão para longe enquanto ela tentava segurar, mas de repente a garota de cabelos brancos chega e diz para ele se afastar dela, enquanto as duas começam a batalhar. E a garota insulta ela dizendo que já acabou com vários heróis da classe dela. E Noi diz que não está entendendo nada porque heróis estariam brigando entre si. E quando tudo parecia acabado, parecendo que a garota de cabelos brancos iria vencer, Noi acaba interferindo na batalha. Ele acaba acertando uma pedra nela e pergunta por que os heróis estão brigando entre si, em vez de estarem lutando contra os monstros. Então a garota de cabelos brancos diz para ele ficar calado e não interferir, porque NPCs jamais devem interferir nos jogadores reais. Isso acaba deixando Noi muito mais confuso porque ele não sabe o que isso significa. Então a lourinha aproveita essa situação e toma ele como um refém. E Mods tenta salvá-lo, mas todos caem na armadilha dela. Ela diz que essa habilidade se chama linhas sanguíneas e ela é capaz de prender o seu oponente e até mesmo cortá-lo. E ela acaba explicando para ele que esse mundo todo é falso e é apenas um jogo online. E ele é apenas um personagem dentro desse jogo. E todas as ações que ele faz nesse mundo são determinadas e programadas. E ele jamais poderá realizar o sonho que ele tinha dito de se tornar um herói, porque ele não é um jogador real, então ele não pode fugir disso. E ao pensar nisso, ele acaba chorando ao relembrar todos os momentos que ele teve felizes com amigos e família e pensar que tudo isso não se passou de uma mentira. Mas a sua amiga aparece e diz para ele não acreditar em nada disso e diz que vai salvá-lo e tenta enfrentar a heroína. Mas Kes acaba sendo golpeada e ela diz que não pode fazer nada porque ela também é outro NPC. Então ela começa a arranhar e acertar alguns golpes em Kes e Noi implora para que ela pare com isso. Mas ela diz que não se importa nem um pouco, então ele começa a ficar extremamente furioso. E o seu corpo começa a brilhar intensamente e ele consegue se libertar das amarras. E ele vem furioso e acaba acertando um soco nela e lança sua foice contra ela, mas ela facilmente desvia, mas na volta a foice acerta suas costas, fazendo com que ela desaparecesse e todos os seus poderes passassem para ele. E ele acabou sendo o primeiro NPC a matar um jogador real, e consequentemente assim se tornando um jogador. Então assim, após essa batalha, eles acabam voltando para a casa de Noi. Mods até explica um pouco mais sobre o mundo real que ela vive, e ela diz que ela é até cadeirante, por conta de um acidente que aconteceu 10 anos atrás. Então Noi decide sair do quarto um pouco, mas assim que ele sai, ele é preso por alguns homens de terno. Eles dizem que
isso é um sistema de bugs e dizem que ele é um NPC bugado. Mas então Mods aparece e diz que ele não é um NPC bugado, e sim um jogador. Após isso ele acorda e está em uma espécie de templo, e ele conhece um garoto que diz que é o líder de um sistema chamado Crow. Ele diz que isso é um sistema de erro avançado e dará todo o seu poder para Noi, porque ele é a chave para mudar esse mundo. No dia seguinte Noi vai normalmente para a escola, mas outro monstro acaba aparecendo. Mas felizmente rapidamente os heróis aparecem. Tanto Noi quanto Mods tentam enfrentar esse monstro junto com o resto da equipe. Mas como ele ganhou seus poderes recentemente, ele nem mesmo sabe como invocar a sua arma, então o monstro aproveita essa oportunidade para acertar um golpe nele. Então Mods acaba aproveitando essa oportunidade e acertando um tiro fatal no monstro. Mas Noi acaba ficando ferido na batalha, então ela tem que usar um cristal de cura para curar ele. E graças a isso ele acaba acordando, mas ele parece estar diferente. E ele vai lutar novamente com os olhos vermelhos e uma aura que parece fogo ao redor do seu corpo. E todo esse poder que ele conseguiu foi graças ao líder do Crow, que ajudou ele a liberar todo o seu potencial. E agora finalmente ele consegue invocar a sua foice, que ainda dá mais poder a ele. Então ele usa a mesma habilidade que a garota tinha, de fios de sangue, para prender o monstro. E após isso ele estende sua mão e absorve todo o poder do monstro, aumentando ainda mais o seu. E agora todo esse poder que ele tem parece estar consumindo ele, até que ele de repente tenta atacar Mods. Mas de repente uma das agentes da Crow aparece e usa sua habilidade para trazer ele de volta à realidade. Mas a identidade dela acaba sendo revelada e ela é mais uma das colegas dele de classe. No outro dia ela aparece em sua casa para dizer que o líder da Crow acabou sendo sequestrado. Ela diz que um ser chamado Vírus o levou, e ela diz também para ele tomar bastante cuidado, porque eles vão mirar nele agora, porque ele é o maior bug do sistema. Ele diz que tudo bem, mas apesar disso ele continua vivendo a sua vida normalmente e continua convivendo com seus colegas e amigos na escola. Mas de repente, enquanto eles estavam se divertindo na praia, um monstro aparece na água. Então Mods e Noi pegam um jet ski e vão em direção ao monstro. E eles têm que chegar rapidamente, pois o monstro está indo atrás de um navio. Mas felizmente eles conseguem rapidamente chegar até o navio para tentar proteger ele do monstro. Já em cima do navio, eles puxam suas espadas e ficam de prontidão, mas de repente o monstro lança vários mísseis contra eles. Então Mods usa sua espada para cortar os mísseis, enquanto Noi usa sua habilidade de fio de sangue para prender o monstro. Mas o monstro é mais poderoso do que eles imaginavam, e ele acaba conseguindo quebrar todos os fios de Noi. Então os outros também chegam de jet ski para tentar ajudar. Então os dois decidem trabalhar em equipe e vão até a cabeça do monstro e decidem acertar um golpe sincronizado, mas não dá muito certo, porque a carapaça do monstro é muito resistente. Eles lançam algumas magias de fogo para ver se causa algum dano no monstro, o que faz ele ir para debaixo d'água. Mas mesmo lá de baixo ele começa a lançar vários mísseis contra eles, forçando eles a tentar usar suas habilidades para se protegerem. Mas por conta das explosões, Mods e Noi acabam caindo dentro d'água. E para piorar mais ainda a situação, Noi é pego por um dos tentáculos do monstro. E o monstro aperta tanto ele que ele acaba perdendo um pouco de oxigênio que tinha, fazendo ele perder a consciência. Então ele chega até um local onde tem uma garotinha chamada Gaia, e ela diz que é o sistema por trás de todo esse jogo. E ela mostra a imagem de uma mulher e diz que é a mãe dele que está perdida e presa dentro do jogo. E a garotinha diz que ele tem que salvar ela, então ele finalmente recobra a consciência. E no oceano ele encontra Cass, que desperta um poder misterioso e acaba lançando um golpe super poderoso contra o monstro, assim derrotando ele. Então eles decidem investigar porque está aparecendo tantos monstros de repente. Já no mundo real, Monsuto acaba inserindo um chip no fone de ouvido de Mods e acaba fazendo com que ela fique em coma. Então os guarda-costas delas ficam muito preocupados e decidem investigar o que está acontecendo. E eles acabam descobrindo que se eles removerem o equipamento de realidade virtual dela nessa situação, ela ficará presa no jogo para sempre. E eles investigam mais sobre o sistema do jogo e descobrem que o sistema Gaia é um sistema criado pelo próprio pai da Mods. Enquanto isso, Noi está sentada com ela junto no quarto de hospital, já que nessas condições ela não pode sair do jogo. Então de repente Gaia aparece e coloca a mão dele na cabeça de Mods e ele acaba sendo transportado para a mente dela. Lá eles ficam vendo memórias do passado dela, onde ele e ela estavam pequenos brincando em um parque. Então assim eles acabam percebendo que eles e seus pais já se conhecem há cerca de 10 anos. E eles também percebem que seus pais e eles eram bastante amigos nessa época. E enquanto a mãe de Noi estava no campo, ela percebe a jovem Gaia numa árvore. Então Gaia vê Mods abraçando o pai dela, e isso acaba fazendo ela chorar bem alto, o que acaba causando um distúrbio no sistema, destruindo várias coisas. Então Noi vê sua mãe abraçando Gaia para tentar acalmá-la e vai em sua direção, e isso faz Gaia perder o controle novamente, porque por algum motivo ela tem muito ciúme dessas crianças. Então após isso, eles veem que a situação está bastante crítica. O pai de Noi sai para tentar consertar o problema, enquanto todos os outros começam a se desconectar, porém Noi está no canto onde não pode ser alcançado. E todos têm que sair do prédio onde está o equipamento de realidade virtual o mais rápido possível, porque ele começou a desmoronar. Mas então algumas pedras caem em cima das cápsulas onde estavam os corpos do pai de Mods e Noi. E de alguma forma, Noi conseguiu ficar vivo no sistema do jogo, assim virando um NPC, sem ter nenhuma memória da sua vida passada. Após isso, volta para o mundo real, então é revelado que a garota loira chamada Monsuto é a irmã mais velha
aérea de Noi. Então após isso, Mods e Noi acabam acordando dos pensamentos dela. Então a cena já corta para o lado de fora, onde o vírus já está esperando Noi para deletar ele completamente do sistema. Então os dois começam uma batalha feroz, onde um lança poder contra o outro. Noi lança várias bolas de fogo contra ele, mas ele contra-ataca com um poderoso ataque que prende Noi. E Cass, vendo seu amigo naquela situação, decide intervir e fica na frente do ataque. E por conta disso, ela acaba liberando novamente aquele poder misterioso que transforma ela num monstro. E é revelado que ele foi especialmente projetado para ser o guardião de Noi. Então por conta disso, ela acaba desaparecendo e se despede dele e diz que os momentos que ela passou com ele foi muito especial e transfere todos os poderes dela para ele. E ele diz que agora sim se sente pronto para enfrentar o seu inimigo, então lança um poderoso ataque de fogo contra o vírus. E parece estar indo muito bem, até que de repente ele é teletransportado para onde Gaia está. E ela vem mais uma vez para alertar Noi aonde a sua mãe está e diz para ele salvar ela o mais rápido possível antes que ela desapareça do jogo. E ela também pede desculpas e diz que se sente horrível por ela ser o motivo de ter separado toda sua família e ele não estar mais vivo. E ele diz que aceita o seu pedido de desculpas, então ele volta até onde os seus amigos estão. Mas então de repente, quando tudo parecia ir bem, o vírus aparece novamente. E ele revela também que é um programa de IA que é criado especialmente para eliminar bugs do jogo, mas acabou ficando fora de controle. Ele diz que Noi é uma ameaça para esse mundo, então ele invocava desastres aonde Noi estava para tentar destruí-lo. Então eles decidem se unir e lutar em equipe para tentar derrotar esse vírus agora. Então o vírus acaba criando um clone, mas ele acaba sendo cortado, mas em vez de desaparecer, ele nasce outro clone desse corte, e cada vez que ele é cortado, um novo clone aparece. Então Mods diz para Noi se concentrar na esfera negra onde está sua mãe, mas então o vírus cria uma barreira para impedir que ele vá para lá, então se concentrando apenas na batalha. Enquanto Mods tenta perfurar aquela grande esfera negra, Noi tenta acertar um golpe com seu machado, mas o vírus consegue quebrá-lo. Mas Noi acaba perfurando com o cabo, assim fazendo ele enfraquecer e desaparecer. E Mods finalmente consegue quebrar aquela esfera negra, assim conseguindo salvar a mãe de Noi. E também conseguem curar Cass, e por enquanto finalmente eles vão conseguir pelo menos um pouco de paz. É isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like e comentem no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.